Você já se perguntou o que significa confiar em Deus de verdade, até o limite extremo? Hoje vamos explorar uma das histórias mais intensas e profundas da Bíblia. O momento em que Abraão está prestes a sacrificar seu próprio filho, Isaque, é uma narrativa que testa os limites da fé, da obediência e da providência divina. Fique comigo porque vamos descobrir como um anjo, uma voz vinda do céu, transformou um ato de sacrifício em uma das maiores revelações sobre o caráter de Deus. Imagine a cena, o silêncio pesado. No topo do Monte Moriá, Abraão, com um coração partido, mas firme em sua obediência, ergue a faca sobre Isaque, o filho da promessa. O ar está denso. Cada segundo parece uma eternidade. O sol do deserto bate forte e não há ninguém por perto. Apenas um pai, um filho e um altar. É um momento de tensão máxima, um teste de fé que ecoa através dos séculos. O que você faria nessa situação? É quase inimaginável, não é? Mas, no exato instante antes do golpe final, algo extraordinário acontece. Uma voz poderosa rasga o silêncio absoluto do deserto. Do céu, o anjo do Senhor clama: Abraão, Abraão, e ele responde: Eis-me aqui. A voz continua, firme e clara: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Pense no alívio avassalador que deve ter inundado o coração de Abraão. A mão dele para no ar. A tensão se desfaz. Aquele momento de silêncio absoluto que se seguiu à voz deve ter sido ensurdecedor. Foi a pausa entre o desespero e a esperança, o ponto de virada onde tudo mudou. A ordem divina não foi apenas um pare, foi uma afirmação. Eu vi sua fé, é o suficiente. E então, o segundo milagre, logo após a voz cessar, Abraão ergue os olhos. E o que ele vê? Em meio à paisagem árida e rochosa do deserto, um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pense nisso. Um carneiro, ali, naquele lugar, naquele exato momento. Não foi uma coincidência, foi a providência de Deus se manifestando de forma visível, tangível. O sacrifício não foi cancelado, ele foi substituído. Deus proveu a oferta. Este evento é tão fundamental que dá a Deus um novo nome, YHWH, Yireh, que conhecemos como o Senhor proverá. Não é o Senhor proveu no passado, mas uma declaração contínua. O Senhor é aquele que provê sempre. Abraão aprendeu no topo daquela montanha que a provisão de Deus chega no momento exato da necessidade, muitas vezes quando todas as outras opções parecem ter se esgotado. Essa história, ela nos ensina algo poderoso sobre a natureza da ação divina. A intervenção do anjo do Senhor foi precisa, sem violência. Ela interrompeu o gesto de Abraão, antes que qualquer dano fosse feito. Não foi necessário o sofrimento para provar fé. Deus não se agrada do sacrifício humano. Ele se agrada da obediência e da confiança do coração. A prova não era sobre a morte de Isaque, mas sobre a disposição de Abraão em entregar tudo. Essa ideia de uma ação divina que age de forma suave, mas poderosa, me lembra um conceito oriental chamado Wu Wei, que pode ser traduzido como ação sem esforço ou ação sem violência. É a ideia de que a força mais eficaz não é a bruta, mas aquela que flui com a natureza das coisas. A intervenção divina no Monte Moriá foi um exemplo perfeito disso. Uma palavra no momento certo, uma provisão inesperada, alterando o curso da história sem destruição, mas com redenção. A história de Abraão e Isaque não é apenas um relato antigo, é um espelho para nossa própria jornada de fé. Quantas vezes nos encontramos em nossos próprios montes Moriá, enfrentando decisões impossíveis, sentindo que Deus nos pede algo que vai além da nossa capacidade? Nesses momentos, a lição de YHWH é nosso farol. Ele nos lembra que, mesmo quando não vemos a saída, Deus já está preparando a provisão. Ele vê nosso coração, nossa disposição, e Ele age no momento perfeito. A fé não é a ausência de medo ou dúvida, mas a decisão de confiar mesmo em meio a eles. Abraão estava com medo, Isaque estava confuso, mas a obediência de Abraão abriu a porta para o milagre. O Senhor não apenas proveu um carneiro, Ele reafirmou sua aliança,
prometendo a Abraão uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. A obediência no teste mais difícil resultou na bênção mais abundante. Então, qual é o seu Monte Moriá hoje? Qual é a área da sua vida onde você precisa confiar na provisão de Deus? Lembre-se desta história. Lembre-se de YH, WH, Iri, a mesma voz que parou a mão de Abraão, ainda fala hoje. O mesmo Deus que proveu o carneiro ainda é a nossa fonte de provisão. Ele é fiel para intervir, para substituir nosso sacrifício pela sua graça e para transformar nossos testes em testemunhos. Espero que essa reflexão tenha tocado seu coração. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Sua participação nos ajuda a levar essas histórias de fé a mais pessoas. Muito obrigado por assistir e até a próxima.